Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência nesse conteúdo que é fantástico você poder estudar aí os corpos celestes, os astros. Nesse momento estamos falando do nosso satélite natural, a Lua. Você sabe que a Terra, ela tem um satélite natural, um único satélite natural, a Lua. Na aula passada, nós falamos das fases da Lua e terminamos ali falando de eclipse. E eu gostaria, no começo dessa aula, de revisar esses conteúdos com vocês, porque eu sei que eles são conteúdos assim um pouco mais complexos. Uma coisa é eu explicar aqui na tela, outra coisa é a gente resolver lá, no nosso mini quadro ali. Então, gostaria que você me acompanhasse aqui nesse raciocínio inicial e na sequência a gente volta aqui e aí vamos falar como que a Lua foi formada, Hipóteses para a formação da Lua. Então, vem comigo e vamos falar um pouquinho aqui com relação às fases da Lua, relacionando depois com o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, quando a gente fala de fases da Lua, você já sabe que existem 4 fases. Lua nova, temos a quarto crescente, temos a lua cheia e temos a quarto minguante. Então, imagine o seguinte, imagine que nós temos aqui o Sol em vermelho, representado aqui em vermelho, não está em proporção correta, então o tamanho do Sol em relação à Terra, em relação à Lua, esse Sol seria muito maior, então ele não está em proporção correta, mas aqui está o Sol. Temos a Lua representada por essas bolinhas aqui pretas e a Terra aqui, entendendo que a Lua ela vai orbitar a Terra. Então, o que vai acontecer? A Lua ela vai estar orbitando aqui o planeta Terra. Aqui a gente tem também uma elipse, não ficou uma elipse perfeita, mas você entende que a Lua está orbitando a Terra. O que acontece? Quando a Lua está nessa posição aqui, vamos imaginar aqui uma linha imaginária, a face da Lua que está iluminada é essa face que está voltada aqui para o Sol. Então essa face que está aqui voltada para o Sol é a face iluminada da Lua. A face não iluminada é a face que está voltada para a Terra. Então esse é o momento que a gente que está aqui na Terra, olhando para o Sol, olhando para a Lua, a gente não enxerga basicamente ela. Você vai enxergar um vestígio dela. Como a gente enxerga só um vestígio dela, esse momento aqui nós chamamos de Lua nova. Lua nova. Lembrando que a gente visualiza sempre a mesma face da Lua. Então lembrando que ela tem esse movimento de rotação e de revolução quando ela orbita a Terra. E aí nós vamos seguindo. Então vamos para cá. Quando a gente chega aqui, vamos ter essa situação aqui. Então essa face aqui ela está iluminada. Vou pintar aqui em vermelhinho. Essa face aqui está não iluminada. Então você tem uma parte, um quarto ali, um pouco menos ali, um quarto que a gente chama de quarto crescente. Então nesse momento aqui temos quarto crescente. Quarto crescente. Certo? Ou simplesmente posso chamar de lua crescente. Gosto de colocar um quarto crescente porque é um pedacinho, uma faixa da Lua. O que você tem que imaginar é que você está olhando daqui, Então quando você não está olhando daqui nem daqui, você está olhando daqui. Quando você olha daqui, você vê uma face, você vê só uma parte iluminada. Então nós chamamos de quarto crescente. E aí, quando a Lua chega aqui, nós enxergamos ela totalmente iluminada. Nossa, professor, mas aí eu não consigo entender. O Sol atravessa a Terra? Na verdade, não, Na verdade, não é isso que acontece. Aqui nós temos a Lua cheia. Então, na Lua cheia é quando a gente visualiza a Lua totalmente iluminada. É a mesma face que a gente está vendo aqui, só que nesse momento da nova a gente não está enxergando. E aqui agora a gente está enxergando completamente. Se você pensar que a Lua está totalmente alinhada com o Sol, imagina que a minha cabeça é a Terra. A minha mão direita é o Sol. A minha mão esquerda é a Lua. Se ela tivesse totalmente iluminada, a gente teria ali um eclipse, certo? Mas não é isso que acontece. Nós temos aqui, ou seja, angulações diferentes. Então, o que acontece é que o Sol está mais ou menos aqui e a Lua está mais alto do que a Terra. Então, a gente consegue enxergar essa Lua cheia, essa Lua totalmente iluminada, certo? Não está exatamente
aqui, ela tá, né, tem ali uma altura diferenciada em relação à Terra. Então, lua cheia, quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, novamente a mesma coisa. A gente vai enxergar olhando. Essa face é a face iluminada, essa face aqui é a face não iluminada. E aí você tem que imaginar você olhando aqui da Terra, você vai enxergar só uma parte. Então aqui a gente chama de quarto minguante. Então aqui, quarto minguante. Então essas são as fases, quarto minguante, fase da Lua, tá? 4 fases da Lua. Então veja que temos aí o movimento de rotação da Lua e o movimento de revolução em volta, orbitando o planeta Terra. E conforme prometido, vamos falar um pouquinho do eclipse solar. O que acontece no eclipse solar? No eclipse solar é quando você tem Sol, Lua e Terra. Então, imagine o seguinte, de novo, né, eles não estão em proporções corretas, mas só para você entender que a posição é essa, Sol, Lua e Terra. Eu até exagerei no tamanho ali da Terra, para que fique mais visual aí para vocês. Então o que acontece é o seguinte, a luz que vem aqui, né, da parte de cima aqui do Sol, vamos imaginar que vai acontecer isso aqui. Aqui nós teremos a seguinte situação. Na verdade essa Lua teria que ser um pouquinho maior para dar certo aqui a minha ideia, né? Então vamos imaginar essa Lua um pouquinho maior. E aí a gente vai ter uma faixa aqui, ó, em que o Sol não chega. Como a gente tem uma faixa aqui que o Sol não chega, aqui nós temos então o que nós chamamos de eclipse solar. Lembra da umbra? Essa é a região da umbra, onde a luz não atinge a Terra. Se a luz não atinge a Terra, é uma escuridão, né? Nesse momento temos aqui o eclipse solar total. Agora, existe uma faixa em volta da umbra que é chamada de penumbra, onde recebe luz, mas não recebe uma luz com uma intensidade considerável. Uma pessoa que está aqui ao lado da umbra está nessa região de penumbra. E aí ela consegue então, né, ter um eclipse solar parcial. Então Sol, Lua e Terra. Essa sombra aqui, né, vai ser uma parte do território aqui do nosso planeta que fica sem a luminosidade solar. E o eclipse lunar? Em relação ao eclipse lunar, muda a posição. Então, Sol, Terra e Lua. De novo, né, temos aqui os raios solares incidindo no nosso planeta. Aqui a mesma coisa. E veja que a Lua está na sombra da Terra. Como a Lua está na sombra da Terra, na região de umbra, a gente chama de eclipse lunar total, né? Uma vez que a Lua está um pouco direcionada aqui para as laterais, na região de penumbra, a gente pode chamar de eclipse lunar penumbular, né? Então, eclipse lunar total, quando a Lua está na sombra da Terra. Veja que nesse momento, então, nós temos um eclipse lunar total. Maravilha! Esse começo dessa aula foi uma revisão de algo que eu considero muito importante. Você que está aí acompanhando essas aulas, é importante que você revise esse assunto, que você faça anotações. E aí eu gostaria que você até fizesse esse desenho no seu caderno. Maravilha? Então vamos lá, entendendo aqui as hipóteses de formação da Lua. Quando a gente analisa a estrutura da Lua, a gente percebe que a estrutura da Lua ela é muito similar às da Terra. O que isso pode trazer como conclusão? Se a Lua tem uma composição muito parecida com a composição da Terra, será que a Lua não surgiu a partir da Terra? Então é aí que surgem, né, possibilidades. Nós sabemos que há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra estava em fase de formação. Para ser mais exato, 4,56 bilhões de anos. E aí o que isso pode, né? O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que um supercorpo com mais de 6.000 quilômetros de diâmetro, que estava viajando pelo universo, possa ter atingido o nosso planeta. E uma grande explosão, então, pode ter acontecido a partir desse impacto. Um supercorpo com mais de 6.000 quilômetros de diâmetro, que viajava pelo universo, pode ter se chocado com a Terra. O corpo do tamanho de Marte, então só para você ter ideia, né? O tamanho de Marte, mais ou menos, deve ter se chocado com a Terra. Isso, né, há bilhões de anos atrás, talvez uns 4 bilhões de anos atrás, deve ter acontecido esse choque entre um corpo
e o nosso planeta. A partir desta colisão, é possível que tenha surgido o eixo de inclinação da Terra, que você sabe que é 23,5 graus, uma leve inclinação em relação à vertical. E a partir desse impacto, também é possível que tenha sido liberado uma parte do nosso planeta para a formação da Lua. Então, na grande explosão, parte dos dois planetas são lançados ao espaço. Então imagine, né? Uma grande explosão, partes são lançados ao espaço, estilhaços se uniram pela força da gravidade para formar a Lua. Então, produto de uma grande explosão, provavelmente, né? É uma hipótese aí provável pelo fato da similaridade da composição da Lua em relação à Terra. E além de formar a Lua, ainda teria a possibilidade de formar ali, né, a inclinação da Terra, essa colisão. Desde então, a Lua gera efeitos importantes na vida da Terra. É o nosso satélite natural. Na sequência, na próxima aula, nós vamos falar quais são esses efeitos importantes que a Lua desempenha no nosso planeta, como, por exemplo, o efeito que nós chamamos aí de efeito das marés. Valeu, gente! Um abraço para vocês e tudo de bom. Até a próxima!